Falamos agora sobre o Dia de África, que hoje se assinala, contando com a presença de José Luís Monteiro, gestor de projetos da Oikos. Muito boa tarde. Obrigado, José Luís, por estar connosco. Primeiro, pedi-lhe que recordasse as suas raízes africanas. Muito boa tarde. Bem, eu sou cabo-verdiano, nasci na Ilha de São Vicente e vim logo na altura de 25 de Abril, foi quase em cima de 25 de Abril, e depois vim bastante novo para Portugal, para Lisboa, e depois eu sou um cabo-verdiano da Madragoa, fui criado ali na Rua da Esperança e nessa zona, mas obviamente que continuo a ter muitas ligações familiares e depois ligações profissionais também com a África. Através da Oikos mantém essa ligação. E olhar a África a partir da Europa, nomeadamente a partir de Portugal, ou então, estando lá no continente, nos países africanos, acredito que sejam olhares bem diferentes. É sempre diferente quando estamos a olhar algo do seu interior para fora, ou de fora para dentro ou de dentro para fora. É sempre diferente. Mas também é muito importante, nós somos diferentes também depois de termos estado algum tempo em África. Eu, tendo vindo para cá com 4 anos, não tinha uma grande visão do que era a África na altura. Não tinha um cheiro africano. Lembro-me, curiosamente, a única coisa que me lembro é de entrar num avião com calor e de desembarcar em Lisboa com frio. Mas depois voltei várias vezes mais tarde, mas já só muito mais tarde, muito mais crescido, e é diferente, mesmo olhar a África a partir de Portugal, sendo um elemento da comunidade africana cá, ou depois de ter visitado Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau e, portanto, Moçambique, e perceber as muitas Áfricas que há e a forma como também nos muda, e cada vez que voltamos à África, voltamos um bocadinho diferentes, e, portanto, é sempre esse jogo. E nos contactos que tem também a nível institucional, com organizações não governamentais e, enfim, com os vários governos de muitos países, sente que as decisões sobre a África vão sendo feitas a partir de fora, e não sentindo o calor africano, sentindo as pessoas africanas? Sim, muito do que se passa em África é decidido externamente. Isso é óbvio, porque a África continua a ser vista para muitos como uma fonte de recursos, ou uma fonte de problemas, ou um polo de ajuda, mas não necessariamente como um continente com pessoas que têm ideias, soluções, problemas, e que não são só aqueles que vamos ajudar ou aqueles que vão nos ajudar fornecendo alguma coisa. Portanto, é claro que a África precisa ser mais ouvida também, mesmo nos fóruns internacionais, e gradualmente isso vai-se conseguindo, mas a um ritmo bastante lento. E em que setores é necessário atuar, essencialmente, para que a África seja sujeita desde logo do seu desenvolvimento? Eu destacaria sempre a educação. A educação é sempre o ponto essencial, porque depois tudo o resto está ligado à educação. Mas obviamente que em algumas zonas ou em alguns países onde, por exemplo, estão a haver conflitos, a paz será o primeiro ponto a atingir, e depois outra coisa será, muitas vezes, em algumas zonas em que há dificuldades, muitas vezes, por exemplo, agora ligadas às alterações climáticas, há zonas com grandes secas e que a população está a passar grandes necessidades e, portanto, primeiro resolver essas primeiras necessidades. Mas eu destacaria a educação e depois destacaria a autogestão dos recursos disponíveis, sejam recursos naturais, sejam outro tipo de recursos. E já vamos aí um bocadinho a essa autogestão. Pedir antes para destacar um outro tema da saúde. Continua a ser, enfim, uma fragilidade grande do continente. O que também decorre das outras fragilidades. É uma fragilidade óbvia e é uma fragilidade que não se concentra só em África. Ou seja, problemas, como nós percebemos recentemente com a pandemia, os problemas, as doenças não conhecem fronteiras. E obviamente que em África, por exemplo, volta e meia acontecem problemas com o ébola, que são muito localizados, mas geralmente são localizados nas zonas em que menos há cobertura de saúde. Qualquer coisa que possa acontecer nessas zonas tem que ser acompanhada. E, portanto, se calhar os sistemas de saúde, se forem melhorados globalmente, e se forem melhorados em toda a África, poderá ser uma forma de resolver também outros problemas no futuro. Fiquemos nesse ponto de África construída pelos africanos, a partir das suas ideias, a partir da sua identidade.
Acredito que a experiência da Oikos, através do desenvolvimento de muitos projetos, esse seja sempre o propósito. Sim, nós trabalhamos com as comunidades e para as comunidades. E, portanto, nós não temos aquele complexo de Salvador de que chegamos e temos as soluções. Muitas vezes nem conhecemos os problemas, na realidade. E, portanto, o primeiro ponto é sempre criar uma relação com a comunidade e com a população e perceber o que é que a comunidade pensa, o que é que a comunidade sente, o que é que a comunidade sofre. E a partir daí, então, começar a resolver, a ver em que é que podemos contribuir para resolver os problemas. Por exemplo, um projeto na ilha de Moçambique sobre os plásticos, ou por exemplo, a retirada de plásticos do mar. Como é que surgiu esse projeto e que urgência... Nós temos trabalhado com as comunidades pescatórias da ilha de Moçambique. E outras, acredito. E outros. E então, o que acaba por acontecer é que as comunidades queixam-se de várias coisas, entre elas de cada vez haver menos peixe, o que muitas vezes não tem a ver com alguma gestão local, mas também com as frotas internacionais que limpam o pescado em mar alto e que as comunidades só veem os navios ao longe, mas depois também as suas praias estão cada vez mais poluídas. Há alguma poluição gerada localmente, mas também há poluição que vem do mar e que vem de outras zonas. E, portanto, as próprias comunidades sentem a necessidade de limpar as suas praias e de garantir que o seu ambiente mantém-se mais ou menos são. O que nós acabamos por ajudar é a organizar e a criar um escape para o material que é recolhido. E, portanto, do plástico velho fazer-se plástico novo. Uma atuação muito concreta que acredito que permite esse desenvolvimento local e a identificação desse problema aconteceu também a partir da comunidade local? A partir de trabalho com a comunidade local. Há problemas que são globais e que as pessoas, mesmo também nestas comunidades, ouvem, seja pela rádio, seja pela televisão, e ouvem e percebem que há um problema que é ali, mas também é um problema maior. E elas começam também, elas próprias, a refletir sobre estes problemas globais e, portanto, nós estamos lá para ajudar quando é possível. O José Luís vai contactando, de facto, com lideranças mundiais e também de organizações não governamentais e pressente que as lideranças africanas vão tendo cada vez mais voz e palco. Porque pelo menos procuram ter. Vemos cada vez, por exemplo, na COP, vemos que os governos africanos muitas vezes tomam posições conjuntas atualmente e, portanto, formam-se como um bloco mais unido para procurar soluções e para procurar contribuir para as soluções. Mas são posições capazes de determinar posições internacionais? São capazes, pelo menos, de influenciar bastante. Eu não vou dizer que a África consegue ditar a agenda internacional, mas consegue, pelo menos, guiar alguns pontos, uns degraus para um lado, uns degraus para o outro. Não tem o poder de uma União Europeia, de uma China ou dos Estados Unidos, mas é 1 qualquer coisa, 1.000 milhões de pessoas, é uma fonte de recursos para a economia mundial, é um continente que tem cada vez mais força. E temos visto também que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também é um tema que não sai da sua agenda, a África. Eu julgo, as Nações Unidas, para já, eu julgo que o António Guterres tem uma proximidade com a África que, se calhar, outra pessoa poderia não ter no mesmo cargo. E obviamente, que muito da agenda de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas passa por África, depende da África também e, portanto, há aqui sinergias que são criadas entre os povos e as Nações Unidas. Sem dúvida que este Dia da África, pelo menos, alerta para esses problemas e é celebrado com esse propósito também, não é? É assinalado sempre com esse propósito. Sim, é mais um dia em que nós podemos... Para a OICS é um dia como outro qualquer. Todos os dias são da África. Todos os dias são da África, todos os dias são da América Latina, todos os dias são das comunidades mais desfavorecidas. Mas é óbvio que nós aproveitamos este dia em que outros olhos olham para a África e aproveitamos para chamar a atenção. José Luís Monteiro, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia para, enfim, uma voz de África neste dia que todo mundo volta para lá também os seus olhares. Muito obrigado. Obrigado.